O milagre que mudou a vida de Vanessa. Vanessa segurava o laudo médico com as mãos trêmulas, como se aquelas folhas pesassem toneladas. Transtorno do espectro autista, TEA, nível 3 e grave. Comprometimento severo na comunicação, comportamentos repetitivos, agressividade em crises. Prognóstico, dependência vitalícia. O médico havia sido claro, mas frio: prepare-se, senhora. Seu filho nunca terá uma vida normal. Era 2019, e Mateus, seu filho de 4 anos, não falava, não olhava nos olhos, se jogava no chão em crises que duravam horas. As noites eram um pesadelo, ele acordava gritando, batia a cabeça na parede, e Vanessa, exausta, chorava em silêncio, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ela. O marido, Carlos, um homem de fé fraca, já falava em desistir: já gastamos tudo em médicos, terapias, remédios que não adiantam nada. Não temos mais dinheiro, Vanessa. E o dinheiro? O dinheiro. Era outro fantasma que os assombrava. Vanessa, que antes trabalhava como caixa de supermercado, teve que pedir demissão para cuidar de Mateus. As dívidas se acumularam, aluguel atrasado, contas cortadas, e a geladeira quase sempre vazia. Uma vez, ela dividiu seu único pão com Mateus, enquanto chorava de fome. Até quando, Senhor? Ela sussurrava, olhando para o teto, como se Deus pudesse ouvir suas lágrimas. Foi numa tarde dessas, quando Vanessa caminhava pelas ruas do bairro, arrastando os pés como se carregasse o mundo nas costas, que ouviu um som diferente. Uma música alegre, vozes animadas, palmas. Vindo de uma igreja pequena, mas cheia de gente. Na fachada, uma placa: Igreja Universal do Reino de Deus, aqui seu milagre acontece. Ela hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas algo a puxou para dentro. Assim que entrou, sentiu um calor no peito. Não era o calor do sol, não. Era algo diferente. As pessoas cantavam com os olhos fechados, mãos levantadas, e um homem no altar falava com uma autoridade que Vanessa nunca tinha visto: Deus não desistiu de você. O que os médicos disseram não é a última palavra. Era o pastor Marcos, um homem de voz firme, olhos brilhantes, que parecia enxergar além das aparências. Vanessa sentou no fundo, com Mateus no colo. Ele se debateu, quis sair, mas algo o acalmou. Talvez fosse a música, talvez fosse a energia daquele lugar. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, Vanessa não pensou 2 vezes. Tremendo, ela ergueu a mão, e em segundos, 2 irmãs da igreja vieram até ela, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar: Senhor Jesus, toque nesta irmã. Liberte este menino em nome do teu sangue. Foi a primeira vez que Vanessa sentiu que não estava sozinha. Os dias seguintes foram de luta, mas também de esperança. Vanessa voltou à igreja. E voltou novamente. O pastor Marcos a chamou num domingo e disse: Irmã, Deus tem um milagre para o Mateus, mas você precisa crer de verdade. Não é só vir aos cultos. É participar. É dar o passo de fé. Ele explicou sobre a corrente de oração, sobre a fogueira santa de Israel, sobre as campanhas de fé que moviam o sobrenatural. A fé sem obras é morta, ele disse, olhando nos seus olhos. Você quer ver seu filho livre? Então entre na corrente. Dê o dízimo, mesmo que seja pouco. Deus multiplica. Vanessa hesitou. Pastor, eu não tenho dinheiro nem para comprar comida, como vou dar dízimo? O pastor sorriu: Deus não olha para o valor, mas para o coração. Se você der com fé, Ele vai abrir os céus para você. Ela lembrava das palavras de Jesus: Dai, e dar-se-vos-á. Com lágrimas, tirou os últimos R$ 20 da bolsa, tudo o que tinha, e colocou no envelope de ofertas. Senhor, eu não entendo, mas eu creio, ela sussurrou. Naquela noite, aconteceu algo que ela nunca esqueceria. Era uma vigília de oração, e o pastor ungiu o óleo e passou nas testas de todos os que buscavam um milagre. Quando chegou a vez de Mateus, o menino, que nunca deixava ninguém tocar nele, ficou quieto. O pastor orou com autoridade: Espírito de autismo, saia em nome de Jesus. Quebra-se esta maldição sobre a vida deste menino. Vanessa sentiu um arrepio. Era como se uma corrente elétrica percorresse o corpo dela. De repente, Mateus olhou para ela. De verdade.
Não um olhar vazio, mas um olhar presente. E então, ele abriu a boca e disse: Mãe. Vanessa caiu de joelhos. Meu Deus! Meu Deus! As irmãs ao redor começaram a chorar, a louvar. O pastor levantou as mãos: Glória a Deus! Este é o poder da fé. Mateus repetiu, tímido: Mãe, água. Era a primeira palavra clara que ele falava em 4 anos. Mas o milagre não parou aí. Na semana seguinte, Mateus começou a responder quando chamavam seu nome. Depois, começou a imitar sons, a apontar para o que queria. O terapeuta, que antes dizia que ele nunca falaria, ficou boquiaberto. Isso não tem explicação médica. É um milagre. E não foi só Mateus que mudou. Carlos, que antes era cético, começou a ir aos cultos. Um dia, depois de participar de uma campanha dos 70 discípulos, ele conseguiu um emprego melhor, e as dívidas começaram a ser pagas. A geladeira nunca mais ficou vazia. Vanessa entendeu então que Deus não só curou seu filho, que ele restaurou sua família. Hoje, Mateus, com 7 anos, fala, brinca, vai à escola e até ajuda a mãe nas tarefas de casa. Ele é uma criança normal, pastor. Um milagre, Vanessa testemunha no altar, com lágrimas de gratidão. E a lição que ela aprendeu? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. É entrar na corrente, é dar o dízimo mesmo quando parece impossível, é ficar na vigília até o milagre chegar. Porque Deus não falha. Nunca. Hoje, toda vez que Vanessa entra na Igreja Universal, ela beija o chão. Aqui, eu encontrei a Deus. E Deus me deu meu filho de volta. A vida de Vanessa e Mateus se tornou um testemunho vivo dentro da igreja. Muitas mães que passavam pela mesma angústia, com filhos doentes ou em situações aparentemente sem saída, começaram a se aproximar dela após os cultos. Como você conseguiu? Perguntavam, com os olhos cheios de esperança e medo. Vanessa sempre respondia da mesma forma: não foi eu, foi Deus. Mas eu tive que fazer a minha parte. Ela passou a participar ativamente dos trabalhos na Universal, ajudando na recepção dos novos visitantes, compartilhando sua história nos grupos de oração e até levando outras famílias para as reuniões. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um, dizia, com a convicção de quem já viu o impossível se tornar real. Um dia, uma mulher chamada Ana, mãe de um menino de 5 anos com um problema neurológico semelhante ao que Mateus tinha, procurou Vanessa chorando. Os médicos disseram que não tem jeito, que meu filho nunca vai andar sozinho. Eu não aguento mais ouvir isso. Vanessa abraçou aquela mãe desesperada e levou ela até a frente do altar. Vem aqui, irmã. Deus não desistiu do seu filho. Você é que não pode desistir dele. Elas começaram a orar juntas todas as terças e sextas, nas reuniões de libertação. Ana, que antes mal conseguia dar o dízimo porque achava que o dinheiro era pouco, passou a ser fiel, mesmo que fosse apenas com algumas moedas. Se Deus multiplicou 5 pães e 2 peixes, Ele pode multiplicar a minha fé e as minhas finanças, ela repetia, inspirada pelo testemunho de Vanessa. 3 meses depois, durante uma campanha da fé, o pastor fez um chamado especial para as mães que estavam lutando pelos filhos. Ana levou o menino, Lucas, no colo e subiu ao altar. Enquanto o pastor orava, o garoto, que nunca tinha dado mais que 2 passos sozinho, de repente se mexeu, colocou os pezinhos no chão e, tremendo, mas firme, deu 4 passos até os braços da mãe. A igreja inteira explodiu em gritos de glória a Deus. Ana caiu de joelhos, chorando sem parar. É igual ao Mateus. É igual ao Mateus, ela gritava, enquanto Vanessa, ao lado, agradecia a Deus por mais um milagre. Você vê, irmã? Deus não tem favoritos. Ele só quer que a gente confie nele de verdade. Hoje, Mateus e Lucas são amigos. Brincam juntos na escolinha dominical, correm pelos corredores da igreja e, às vezes, até sobem no altar para louvar a Deus com suas vozinhas inocentes. As 2 mães, que antes viviam mergulhadas no desespero, agora são guerreiras da fé, sempre prontas a ajudar quem chega quebrado, sem esperança. Vanessa costuma dizer que a Universal não é só um lugar de milagres, é uma família. Aqui, ninguém é estranho. Todo mundo tem uma luta, todo mundo precisa de um abraço, de uma oração, de uma palavra de fé. E o melhor, aqui,
a gente aprende que Deus não só ouve, como age. Basta a gente não desistir. E toda vez que o pastor pede um testemunho, ela está lá, com Mateus ao seu lado, sorrindo e dizendo: se Deus fez por mim, que sou ninguém, imagino que Ele não pode fazer por você. A igreja responde em coro: Amém. Deus é fiel. E mais uma alma se levanta, disposta a lutar, a crer e a ver o milagre acontecer. No meio daquela multidão de pessoas que se abraçavam e choravam de alegria, havia um homem que observava tudo de longe, encostado na parede dos fundos do templo. Seu nome era Carlos, e ele tinha chegado ali arrastado pela esposa, que há meses insistia para que ele conhecesse a Universal. Não custa nada tentar, ela dizia. Mas Carlos, um homem de quase 50 anos, endurecido pela vida, só respondia com um grunhido e um olhar vazio. Ele não acreditava em milagres. Não depois de tudo que tinha passado. Há 3 anos, um acidente de trabalho tinha tirado dele o que mais amava, a capacidade de caminhar. Uma queda de uma plataforma de construção fraturara sua coluna, e os médicos foram claros: você nunca mais vai andar, Carlos. Aceite isso. Ele aceitou, sim, mas aceitou também o amargor, a bebida e a solidão. A cadeira de rodas se tornou sua prisão, e o ódio, seu companheiro. Até a esposa, Maria, já não sabia mais o que fazer. Até que um dia, depois de mais uma noite ouvindo seus soluços abafados, ela resolveu: ou ele ia à igreja com ela, ou ela não voltaria mais para casa. E foi assim que Carlos se viu ali, naquela noite de quarta-feira, ouvindo histórias de cura, de famílias restauradas, de vidas transformadas. Ele queria sair correndo, ou melhor, sair rolando dali o mais rápido possível. Mas algo o segurou. Talvez fosse o sorriso de Mateus, aquele menino que, segundo o testemunho, tinha nascido sem esperança e agora corria pelo templo como qualquer criança. Talvez fosse a voz firme do pastor, falando sobre um Deus que não desiste de ninguém. Ou talvez fosse apenas o cansaço de tanto lutar sozinho. Quando o pastor fez o chamado para os que precisavam de um milagre, Maria segurou sua mão com força. Vem, amor. Só uma oração. Por você, por nós. Carlos hesitou, mas algo dentro dele, uma faísca quase apagada, o fez ceder. Com as mãos trêmulas, ele se apoiou nos braços da cadeira e deixou que 2 obreiros o ajudassem a se levantar. Não era fácil. As pernas não respondiam há tanto tempo que parecia impossível. Mas ali, entre lágrimas e clamores, ele sentiu algo diferente: não era dor, não era vergonha. Era uma paz estranha, como se alguém estivesse segurando suas costas, dizendo: você vai conseguir. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Senhor, este homem é teu. Tu o criaste para andar, para correr, para viver em liberdade. Quebra essas correntes, Jesus. Em nome do Senhor, eu determino: levanta-te e anda. A igreja inteira gritou um amém, e Carlos sentiu um calor percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. De repente, um formigamento nas pernas. Depois, uma dor aguda, como se os músculos, adormecidos por tanto tempo, estivessem acordando. Tenta mover os dedos dos pés, sussurrou uma obreira ao seu lado. Carlos olhou para baixo, incrédulo. Lentamente, quase sem acreditar, ele mexeu o dedo grande do pé direito. Depois, o esquerdo. Um soluço escapou de sua garganta. Maria, ao seu lado, caiu de joelhos, chorando. Meu Deus, ela repetia. Agora, coloque peso nas pernas, disse o pastor, sem deixar de orar. Com medo, mas determinado, Carlos se apoiou no braço da cadeira e tentou se erguer. As pernas tremeram, fraquejaram, mas sustentaram. Um grito de vitória explodiu na igreja. Ele está de pé. Glória a Deus! Carlos não conseguia acreditar. Com lágrimas escorrendo, ele deu um passo. Depois, outro. E outro. A princípios, manco, instável, mas andando. Quando ele deu os primeiros passos em direção ao altar, a igreja inteira se levantou em aplausos e louvor. Maria correu para abraçá-lo, e os dois caíram de joelhos juntos, chorando e agradecendo. Carlos, o homem que tinha chegado ali cheio de amargura, agora sorria como uma criança. Eu senti ele me segurando, ele gritava entre lágrimas.
Na semana seguinte, Carlos voltou à Universal. Dessa vez, não foi empurrado, que ele caminhou até lá, apoiado em uma bengala, mas com os olhos brilhando de um propósito novo. Ele não só tinha recebido suas pernas de volta, como tinha encontrado algo muito maior, uma razão para viver. Agora, toda quarta-feira, ele está lá, não mais encostado na parede, mas na frente, ajudando outros que chegam quebrados, como ele um dia chegou. Eu era um homem morto por dentro, ele costuma dizer nos testemunhos. Mas Deus não só me fez andar, ele me fez renascer. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Basta você dar o primeiro passo. Às vezes, literal. E quando a igreja responde com um amém, estrondoso, Carlos sorri, porque sabe que ali, entre aquelas paredes, não há limites para o que Deus pode fazer. Afinal, ele é a prova viva de que, na Universal, os milagres não são apenas histórias. São realidades que mudam vidas, para sempre. A vida de Carlos mudou tanto que até sua família notou a diferença. Sua mãe, que por anos orou por ele em silêncio, agora chorava de alegria toda vez que o via subir no púlpito para dar seu testemunho. Meu filho voltou, ela dizia, abraçando-o forte. Não só as pernas, mas a alma dele. Seus antigos amigos do bar, aqueles que o viam como um coitadinho sem futuro, ficaram de boca aberta quando o encontraram pela primeira vez depois do milagre. Carlos não estava mais na cadeira de rodas, não estava mais amargurado. Estava de pé, firme, com um sorriso que iluminava o rosto e uma Bíblia na mão. Vocês achavam que eu ia morrer naqueles copos, não achavam? Ele brincava. Mas Deus tinha outros planos. E os planos de Deus não pararam por aí. Um dia, durante um culto de quarta-feira, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrastando os pés, com uma bengala e o rosto marcado pela dor. Ela sofria de uma doença degenerativa que os médicos disseram não ter cura. Quando viu Carlos na porta, distribuindo folhetos com um entusiasmo que só quem foi libertado conhece, ela sentiu algo diferente. Esse homem tem alguma coisa que eu preciso, pensou. Carlos notou seu olhar e se aproximou. Posso orar por você, irmã? Perguntou, com a mesma voz calma que um dia ouviu do pastor quando ainda estava quebrado. Marisa, desconfiada, mas desesperada, assentiu. Ele a levou até o altar, onde os obreiros já estavam em oração. Senhor, assim como o Senhor me levantou, levanta essa filha sua, clamou Carlos, com lágrimas nos olhos. No início, nada parecia acontecer. Mas então, enquanto o pastor impunha as mãos sobre Marisa e declarava a cura em nome de Jesus, algo inesperado ocorreu. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, ela sentiu as pernas, formigando. Com medo de se iludir, tentou mover os dedos dos pés. E eles mexeram. Eu sinto minhas pernas, ela gritou, e a igreja inteira explodiu em louvor. Carlos, emocionado, a ajudou a se levantar. Tremendo, mas firme, Marisa deu os primeiros passos sem a bengala. É verdade. É verdade, ela repetia, entre lágrimas. Deus me curou. Aqueles que estavam presentes naquele dia nunca esqueceram. Alguns tiraram fotos, outros gravaram vídeos, mas o que ficou mesmo foi a certeza de que ali, naquele lugar, Deus estava agindo de forma sobrenatural. E Carlos, que já tinha sido um milagre, agora era instrumento de outros. Hoje, ele e Marisa trabalham juntos no departamento de acolhimento da igreja. Eles são os primeiros a receber quem chega com dor, com desespero, com a fé abalada. A gente sabe como é, diz Carlos, olhando nos olhos de cada um. Mas também sabe como Deus muda a história. E assim, a cada quarta-feira, mais vidas são transformadas. Porque na Universal, os milagres não são coincidências, são respostas. Respostas a orações que muitos já tinham desistido de fazer. Respostas que provam que, não importa quão profunda seja a ferida, Deus está pronto para sarar. Se você acha que seu caso é impossível, Carlos costuma dizer, com a autoridade de quem já esteve no fundo do poço, venha aqui. Deus gosta de fazer o impossível. E ele não vai parar por causa de você. A vida de Carlos e Marisa se tornou um testemunho vivo de que Deus não só restaura, como também usa as cicatrizes para abençoar outros. E foi exatamente isso que aconteceu com a jovem Ana, que chegou à igreja arrastando um peso que parecia insuportável.
Ana tinha apenas 22 anos, mas carregava nos ombros a culpa por um acidente que tirara a vida de seu irmão mais novo. Desde aquele dia, ela vivia em um ciclo de autodestruição, noites sem dormir, pesadelos que a faziam acordar gritando, e uma depressão tão profunda que os médicos já tinham desistido de receitar remédios. Não tem jeito, doutora. Eu mereço sofrer, ela repetia, como se aquelas palavras fossem uma sentença. Foi sua tia, uma fiel da Universal, quem a trouxe até ali, quase arrastando. Ana entrou com os olhos baixos, os braços cruzados como uma barreira contra qualquer esperança. Mas então ouviu uma voz familiar, eu também achei que não tinha saída. Era Carlos. Ele não sabia sua história, mas reconheceu naquele olhar vazio o mesmo desespero que um dia o consumira. Você acha que Deus não perdoa? Perguntou ele, aproximando-se com calma. Eu já pensei isso. Mas ele não só perdoou como me deu uma nova família, um novo propósito. E pode fazer o mesmo por você. Ana quis acreditar, mas a dor era maior. Naquela noite, durante a corrente de oração, quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, algo inesperado aconteceu. Ela sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso de suas costas. Não foi gradual, não foi psicológico, foi instantâneo. As lágrimas vieram sem controle, mas dessa vez não eram de dor, e sim de alívio. Como se uma corrente quebrasse dentro dela. Nos dias seguintes, Ana voltou. E voltou novamente. A cada culto, a cada oração, a escuridão que a acompanhava há anos ia perdendo força. Ela começou a sorrir. A dormir. A sentir fome novamente. Sua tia chorava de gratidão, porque a sobrinha que ela quase perderá estava voltando à vida. Hoje, Ana faz parte da equipe de louvor da igreja. Toda quarta-feira, quando ela canta, sua voz não é apenas um som bonito, é um grito de vitória. Deus não só me tirou do buraco, ela diz, ele me colocou no palco para mostrar que milagre existe, sim. E assim, a cadeia de milhares continua. Porque na Universal, ninguém é um caso perdido. Cada história de dor que chega ali encontra não apenas consolo, mas uma transformação tão real que até os mais céticos se rendem. Carlos, Marisa, Ana, são apenas alguns entre tantos que descobriam que, quando o homem diz acabou, Deus está apenas começando. O inimigo quer que você ache que está sozinho, repete o pastor, toda semana, olhando para os rostos marcados pela luta. Mas aqui, você tem uma família. E acima de tudo, tem um Deus que não desiste de você. E é assim, com lágrimas, abraços e sorrisos que renascem, que a igreja segue sendo um farol. Porque milagre não é coisa do passado. É o que acontece quando a fé encontra a fidelidade de Deus. E isso, ninguém pode negar. O último passo do milagre. Naquela noite, enquanto o coro entoava Nada é impossível para Deus, Carlos, que há meses chegará arrastando uma depressão e dívidas que o sufocavam, sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi um raio do céu, mas uma certeza quietinha, eu não estou sozinho. Na semana seguinte, o emprego que tanto buscará apareceu, não por acaso, mas pela mão de um irmão da igreja que ouvirá sua história e agiu. Marisa, que chorara no altar por seu filho viciado, recebeu a ligação que não esperava: mãe, eu quero voltar para casa. Encontrei ajuda. E Ana, com o diagnóstico de uma doença considerada sem cura, voltou ao médico com exames que deixaram a ciência sem palavras, remissão inexplicável. O pastor sorriu ao ver os três no palco, testificando. Não eram casos isolados. Eram provas de que Deus não trabalha com tarde demais. Reflexão final. A vida nos ensina que milagres não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são o abraço certo na hora errada, a porta que se abre quando todas se fecham, ou a força para dar mais um passo quando as pernas tremem. O verdadeiro milagre é descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está tecendo uma história maior do que nossos olhos podem ver. Lição de vida. A fé não anula a luta, ela a transforma. Não espere o mar se abrir para começar a caminhar. Dê o primeiro passo na areia molhada, mesmo com medo. Porque é na obediência dos pequenos atos, orar quando a esperança falha, servir quando o coração está vazio, confiar quando a lógica diz a não, em que os milagres encontram nós. E aí, sim, o impossível se rende. A igreja seguiu de portas abertas.
Porque enquanto houver alguém que precise ouvir, Deus não desistiu de você, o farol permanecerá aceso. E o próximo milagre pode estar apenas a um amém de distância.